Graças a Paz, Igreja, aqui é o irmão Ney Belas, e hoje nós temos a oportunidade de estarmos juntos falando um pouquinho sobre a sexta-feira da crucificação de Cristo. Alguns já conhecem a data como Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, mas hoje nós vamos falar sobre o que verdadeiramente é a Sexta-feira da crucificação. Para a gente dar início a essa palavra, eu convido você a pegar a sua Bíblia e ler comigo 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que é quando Paulo vai fazer referência ao Senhor Jesus como a nossa Páscoa. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, um versículo breve, diz o seguinte: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Eu e você, a humanidade pecadora, Cristo se deu em sacrifício como cordeiro para que nós pudéssemos hoje ter a esperança da salvação. Antes de propriamente entrarmos na crucificação, no sacrifício de Cristo, vamos entender um pouquinho, essa questão da Páscoa. A palavra Páscoa vem de Pessá, em hebraico, quer dizer passagem, passar sobre ou mesmo passar por cima, e é uma referência à última praga ali em Êxodo, a última praga lançada pelo Senhor por intermédio de Moisés sobre os egípcios, sobre o Egito, onde essa última praga era caracterizada pela passagem do anjo da morte que levaria à morte todo primogênito. O primeiro filho de todas as casas seria levado se não tivesse a marca do sangue do cordeiro. Uma orientação que Deus deu e falou: coloque nas vergas das suas portas o sangue do cordeiro sacrificado para que o anjo da morte não entre na sua casa. E assim o povo hebreu fez, e essa última praga marca o momento também da partida do povo hebreu da escravidão para a terra prometida. Essa é a outra passagem. Não somente a passagem do anjo da morte, mas a passagem da escravidão para a terra prometida. Da mesma forma, quando Paulo vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa, é o cordeiro sacrificado por nós, ele vai dizer que aquele sangue é o que nos cobre da morte, é o que nos guarda da morte, mas não simplesmente a morte física. Algo que fica um texto interessante, que deixa isso bem claro, vai estar ali em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 18, que vai dizer assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. A certeza de que, ainda que esse corpo morra, a nossa alma está salva e ela vai para o Senhor, ela vai desfrutar da glória do Senhor. Isso é algo que só pode ser desfrutado por aquele que entendeu o sacrifício do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele vai nos ensinar, desde os momentos iniciais, quando ele envia seus discípulos e vai ensiná-los: ide por todo mundo e pregai o evangelho, a boa nova. E todo aquele que crer em quê? Crer no sacrifício do Senhor Jesus, crer que ele pagou na cruz o preço pelo nosso pecado e que creia que ele ressuscitou no terceiro dia, que no domingo ele ressuscitou. Então, todo aquele que crê que aquele sangue derramado foi pelos seus pecados, todo aquele que é capaz de se arrepender dos seus pecados e aceitar o sacrifício de Cristo, é como aquele povo antigo que pôde passar em sua verga o sangue e ganhar a liberdade dessa passagem. Passar do pecado para a graça, passar dessa vida para a salvação. E ele hoje, aquele que entendeu esse sacrifício, ele desfruta
de um relacionamento com o Senhor Jesus. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse momento da crucificação propriamente dito. O Senhor Jesus ceia com os seus discípulos na quinta-feira, e já na madrugada de sexta ele é traído e os soldados o levam, e ali começa o seu martírio, onde ele vai ser açoitado, humilhado, torturado de várias formas, chegando ao ponto de ter que carregar a cruz para o Calvário, onde vem a ser propriamente crucificado. Aquela cruz não era dele. Mesmo eu e você a merecendo, dentro do contexto histórico, aquela cruz pertenceria a Barrabás, uma cruz que já estava preparada para aquele assassino, que essa era a condenação, mas Jesus tomou o seu lugar. Assim como ele tomou o meu lugar, assim como ele tomou o seu lugar, que crê que é um pecador e que o preço do pecado seria a morte. Mas Jesus, vendo que nós não seríamos capazes, por misericórdia, ele nos concede a sua graça. E ele sobe naquela cruz. Ele percorre aquela via crucis, aquela via de humilhação, onde ele foi afrontado, chacoteado, cuspido, chicoteado. Nossa! Às vezes a gente esquece. A cruz não foi uma coisa simples. É bom lembrar que momentos antes desse martírio começar, Jesus ora ao Pai e fala: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não, que se cumpra a tua vontade. Uma lição muito forte para mim e para você. Hoje, diante dessa pandemia, cada um de nós, no seu íntimo, está vivendo aí, né, através desse isolamento social, está vivendo a sua angústia, a sua aflição, o seu medo, o risco do contágio, o risco da morte. Tudo isso está rondando os nossos lares. Mas eu quero trazer à memória o sacrifício que Cristo fez, para que hoje, mesmo em aflição, nós possamos ter bom ânimo. Porque ele venceu o mundo, ele nos disse que ele venceu o mundo, ele ressuscitou. Ele passou pela maior angústia, ele passou pelo maior sofrimento que um homem pode passar. Mas ele só o fez para que eu e você hoje pudéssemos ter bom ânimo. Ter bom ânimo é ter alegria, ter confiança de que independente da duração dessa noite, a alegria virá pela manhã. A esperança. Nós não vamos perecer. E ainda vou dizer mais. Ainda que esse corpo pereça, estamos salvos. Estamos salvos. Porque o Senhor Jesus nos garantiu a salvação. É algo interessante que o próprio Senhor falou ao povo hebreu, isso vai estar lá em Números capítulo 9, para que o povo hebreu não se esquecesse e celebrasse sempre, e eles celebram até hoje, essa Páscoa, essa passagem, né, da liberdade da escravidão para a terra prometida, né, pelo intermédio do Senhor, onde eles têm que entender que se eles não são mais escravos, se eles foram libertos, é porque o Senhor foi lá e os salvou, porque o Senhor veio em favor deles. Isso hoje, vivendo o Novo Testamento, vivendo pela graça do Senhor Jesus, nós não devemos de forma alguma esquecer a nova passagem que foi instituída pelo Senhor Jesus. Agora Ele próprio, o Cordeiro, Ele próprio nos dando sangue para cobrirmos não mais a verga da nossa porta, mas para nos cobrirmos em espírito pelo sangue dele, onde esse sangue nos lava dos nossos pecados, onde esse sangue nos dá esperança de vida nova.
Mas mais do que tudo, ele fez o que fez para ter um relacionamento comigo, com você. Porque só um verdadeiro amigo dá a vida pelo outro. Ele deu a vida dele por mim e por você. E aí, nós estamos vivendo um momento que, pelas práticas religiosas, pela tradição, muita gente está aí preocupada em não comer isso ou comer aquilo, muita gente está preocupada em agir dessa ou daquela forma, dentro de uma tradição. E esquece que muito mais do que toda essa tradição, muito mais do que todo esse relacionamento religioso, Jesus quer um relacionamento pessoal, íntimo, espiritual, comigo e com você. Ele realmente anseia por nós, pela intimidade conosco, pela confiança que há de se estabelecer nesse relacionamento. Que você entenda que quando a gente fala, não estamos falando de uma historinha. Estamos falando de Deus manifesto homem em carne e sangue, onde hoje nossa Páscoa é todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor e compartilhamos do pão, que é a carne, do vinho, que é o sangue derramado por mim e por você, para que hoje tenhamos esperança de vida nova. Eu clamo que essa palavra esteja sendo uma palavra de reflexão pessoal sua. Porque o Senhor Jesus orientou a todos aqueles que são os discipuladores, todos que somos ministros da palavra, todo cristão que verdadeiramente se envolve na sua palavra, a estarmos anunciando as boas novas, para que todo aquele que se arrependa e creia que aquele sacrifício na cruz foi mais do que suficiente para cobrir-nos dos nossos pecados, das nossas transgressões, de todas as nossas iniquidades, e hoje nos conduz à salvação. Se você se arrependeu, se você consegue crer nesse sacrifício de Jesus, valeu a pena. Mas talvez você ainda não soubesse disso. Talvez você esteja aí preocupado com o que você está almoçando, está jantando, com as comidinhas. Você talvez esteja preocupado aí em comprar o chocolate. Nada disso aponta para Cristo. O que aponta para Cristo é o sangue derramado, que é a cruz. Que até ali era instrumento de morte. Mas a partir do sacrifício de Cristo virou símbolo de esperança. A cruz está vazia. Ele ressuscitou. No terceiro dia, ele ressuscitou. Domingo é quando verdadeiramente celebramos a Páscoa. Mas hoje é o momento de refletirmos sobre a cruz. Hoje é o momento que eu clamo a Deus para que o seu espírito, você, esteja sendo quebrantado, esteja sendo moído, se arrependendo de tudo aquilo que você fez ou fazia e que te afastava de Deus. Porque é isso que é o pecado. Pecado é tudo aquilo que você faz, pensa, fala ou deixa de fazer que te afasta de Deus. Pecar é errar o alvo, onde o alvo é o próprio Senhor Deus, o próprio Senhor Jesus. Se você é capaz de se arrepender, porque o arrependimento vem de Deus. O arrependimento não é pedir desculpas. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é realmente não querer voltar a fazer nada daquilo mais. É reconhecer que o que você até então havia feito era errado e que você não quer fazer mais. Talvez você esteja se sentindo fraco, temeroso de estar se arrependendo e correr o risco de voltar às práticas erradas. Mas o algo maravilhoso é que no momento que você se arrepende,
no momento que você confessa ao Senhor Jesus os seus pecados, o Consolador vem habitar em você. O Espírito Santo de Deus encontra morada em seu coração. E a partir daí ele vai te fortificar. A partir daí ele vai caminhar com você. Ele vai te conduzir na palavra de Deus a realmente se santificar e vencer todos esses pecados. Tudo que antes parecia realmente tão forte que te escravizava, hoje não vai ter mais poder sobre a sua vida. Hoje não vai mais ter autoridade sobre você. Porque a cédula das nossas dívidas foi pregada na cruz. E Ele, o Senhor Jesus, pagou por mim e por você. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não mais vivem segundo a carne, mas que hoje vivem segundo o Espírito. Isso você encontra lá em Romanos 8:1. Tome posse da salvação. Já caminhando para o final dessa reflexão, vamos lembrar, hoje é sexta-feira da crucificação. A gente fala de paixão, que vai apontar do amor de Deus por nós, fala de sexta-feira santa, porque fala realmente do santo dos santos dos santos, que é o Senhor Jesus, o Santíssimo. Mas mais importante é você não esquecer que se hoje eu e você podemos desfrutar da paz que excede todo entendimento que o Espírito Santo nos concede em nossos corações, paz que vai nos ajudar a superar essas aflições de pandemias e enfermidades. Se hoje nós desfrutamos da presença consoladora do Espírito Santo, que foi derramada na minha e na sua vida, que cremos no sacrifício do Senhor Jesus, isso veio pela crucificação. Não podemos esquecer, porque não foi de graça. A graça, nós não temos como pagar por ela. Ela é de graça. Mas para Ele, ela não foi de graça. Ele pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço. E cabe a mim e a você não nos esquecermos e reconhecermos, sermos gratos, sermos felizes, porque Ele fez o que ninguém podia fazer. Porque Ele provou que é o nosso verdadeiro amigo, deu a sua vida por nós. Agora eu vou te convidar a estar orando. Também te convido antes, a você que talvez essa palavra tenha te quebrantado. Vá ao secreto. Vá você e Deus, vá no seu quarto, como Mateus, no Evangelho de Mateus nos ensina, vá ao seu quarto e busque o Senhor. Confesse o seu pecado, fale com Ele, fala: Jesus, eu quero te entregar a minha vida. Senhor Jesus, eu acredito no seu sacrifício, eu acredito, Senhor, eu creio que o teu sangue tem poder para me perdoar. Eu acredito, Senhor, que tu tens autoridade para me salvar. Vá ao quarto, vá na sua intimidade, fale isso para Deus. Receba do Senhor o perdão e a salvação. E tão logo a gente seja liberado para congregarmos novamente, né? Tão logo nós possamos estar no convívio das nossas igrejas. Eu te convido, você que aceitou, que está aceitando Jesus nesse momento, você procure uma igreja séria, uma igreja que prega o Evangelho mais próxima da sua casa. Busque lá o pastor e fala: pastor, um dia eu ouvi uma mensagem e ela falou no meu coração e eu entreguei a minha vida para Jesus. E Ele vai te orientar como persistir a caminhar nesse caminho. Desde já, eu te oriento a continuar, não ficar só ouvindo mensagens, mas pega a sua Bíblia e realmente valendo ali, pelo menos, o Novo Testamento. E você, que já é cristão, mas que também tem se rendido ou não tem refletido sobre o sacrifício de Cristo, tem se rendido mais às tradições, aos hábitos, né, do que realmente ao que representa a lembrança dessa sexta-feira, avive no seu coração a gratidão. Amém? Vamos orar. Deus amado, Pai querido Jesus, graças te damos, Senhor. Obrigado, Deus,
por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, por mais este momento, Deus, que temos de falar contigo e de trazer à memória aquilo que só o Senhor poderia ter feito por nós, que foi pagar pelos nossos pecados e nos conceder, Deus, a salvação das nossas almas. Muito obrigado, bom Deus. Continua conosco, continua em nossas famílias, continua, Senhor, na casa de cada um, Senhor, que tem te buscado, na casa daqueles que ainda não te conhecem, alcança-os, Deus. E te peço, Deus, tende misericórdia do mundo nesse momento, Senhor, para essa pandemia, para esse vírus, Senhor. Oh, Deus, faz cessar a ação dessa enfermidade sobre os homens, meu Deus, e que ela tenha servido, sim, Senhor, de motivo para nos voltarmos para o Senhor, mas que, Deus, ainda nos reste tempo, Senhor, nos reste tempo, Deus, para nos arrependermos enquanto humanidade e buscarmos a Tua face. É a oração que eu te entrego, bom Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima.